Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Queremos acolher também aqueles que vieram da Diocese do Porto, Paredes, duas igrejas que estão aqui conosco, e também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Apresentemo-nos diante do Senhor nosso Deus com confiança na sua misericórdia e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de infinita misericórdia, iluminai os corações dos vossos fiéis, que se purificam na penitência, e atendei às preces daqueles a quem inspirastes o desejo ardente de vos servir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, disse
aos 3 jovens israelitas: será verdade, Sidraque, Misaque e Abdénego, que não prestais culto aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que mandei levantar? Pois bem, quando ouvirdes tocar a trombeta, a flauta, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de foles e todos os outros instrumentos, e estáis dispostos a prostrar-vos, a adorar a estátua que mandei fazer? Se não a quiserdes adorar, sereis imediatamente lançados na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdénego responderam ao rei Nabucodonosor: não é necessário responder-te a propósito disto, ó rei. O nosso Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos da fornalha ardente e livrar-nos também das tuas mãos. Mas ainda que não o faça, fica sabendo, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste levantar. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera e alterou o semblante contra Sidraque, Misaque e Abdénego. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume e ordenou a alguns dos seus mais valentes guerreiros que ligassem Sidraque, Misaque e Abdénego e os lançassem na fornalha ardente. Entretanto, o rei Nabucodonosor, sobressaltado, levantou-se precipitadamente e perguntou aos seus conselheiros: não é verdade que ligamos e lançamos 3 homens na fornalha ardente? Eles responderam: certamente, ó rei. Continuou o rei: mas eu vejo 4 homens a passearem livremente no meio do fogo, sem nada sofrerem, e o quarto tem o aspecto de um filho dos deuses. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdénego, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos que, confiando nele, desobedeceram à ordem do rei e arriscaram a sua vida a fim de não prestarem culto ou adoração a qualquer divindade que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor.
sejais, Senhor Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no templo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais vós que sondais os abismos e estáis sentado sobre os querubins, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no firmamento do céu, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Felizes os que recebem a palavra de Deus de coração sincero e generoso e produzem fruto pela perseverança. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão
e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes, ficareis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho é que fica para sempre. Mas se o filho vos libertar, sereis realmente homens livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu digo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes ao vosso pai. Eles disseram: o nosso pai é Abraão. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, a mim que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos filhos ilegítimos, só temos um pai, que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, amar-me-íeis, porque saí de Deus e dele venho, e não vim de mim próprio, foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, uma alegria podermos escutar esta liturgia da palavra, que vem a cada dia, nesse tempo quaresmal, iluminando a nossa caminhada de fé, preparando-nos espiritualmente para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Escutamos nesse Evangelho que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado nos aprisiona, o pecado nos torna acorrentados e não nos permite chegar até Deus. Porém, também o Evangelho Jesus nos diz: se permanecermos fiéis à sua mensagem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O desejo de Deus, com certeza, sempre foi de nos vermos livres, nunca pressionados na opressão e, sobretudo, escravos do pecado. Quando Deus libertou o seu povo do Egito, porque queria o seu povo livre, e que não tivesse nenhum outro Deus a não ser Ele mesmo, o Deus único e verdadeiro. Quem dentre nós aqui não deseja ser livre? Quem não almeja ser sempre livre, ter a liberdade? A liberdade é um dom do Espírito Santo. A liberdade é um grande valor, em que muitos desejam, mas não podem, porque as estruturas deste mundo não as permitem. São tantos aqueles também que querem ter uma fé livre, crer livremente, mas também não pode, porque não há liberdade religiosa. Nós ouvimos assim claramente nesse trecho da primeira leitura, quando esses 3 jovens foram denunciados, porque não estavam a adorar os mesmos deuses do seu rei Nabucodonosor.
não estava a obedecer às suas normas e leis. No entanto, meus irmãos, esses 3 jovens que nós ouvimos, eles vão dar para nós um grande exemplo de liberdade, de fé, diante de alguém que quer os reprimir de viver esta fé. Quando eles escutam da boca de Nabucodonosor: qual o Deus que poderá libertar-vos da minha mão? E eles respondem: o Deus que nós servimos, o Deus que nós prestamos culto. Eles têm plena confiança nesse Deus e liberdade diante dele. Porque não é um Deus opressor, mas um Deus de amor, um Deus de liberdade. E é aqui, meus irmãos, onde encontra-se essa total liberdade. Quando se reconhece, depois que Jesus apresenta Deus como Pai. Porque no Evangelho percebemos também que quem acredita nele, quem acredita na mensagem de Jesus, também estará livre. Nós também vemos que no início desse Evangelho, escutamos que Jesus falava para um grupo de judeus que acreditavam nele. Mas, de repente, a conversa foi indo-se para um outro rumo. E damos a entender que a maneira que este grupo acreditava em Jesus não era uma maneira verdadeira. Estava a faltar algo que era essencial. Acreditaram, mas já não, de repente, acreditavam. Como é que pode? Assim nós ouvimos tantas pessoas, tantos crentes que também já acreditaram em Jesus e hoje em dia já voltaram as costas para Ele. Quantos foram instruídos na fé e que diziam que acreditavam em Jesus e voltaram as costas para Jesus? São muitos. Mas era um sinal de que não acreditavam verdadeiramente como nós acreditamos, como os santos acreditavam, e por isso não conheceram a verdade, porque é a verdade que os liberta do mundo, do egoísmo. Jesus fala de escravidão e de liberdade. O pecado escraviza e a verdade liberta. O pecado escraviza e a verdade nos liberta. Não podemos viver na mentira. Não podemos viver na subjetividade da fé. Mostrar o nosso rosto uma maneira de viver a fé, mas a vida não condiz com a fé que nós dizemos que temos e que acreditamos. Acreditamos, tem tanta gente que tem fé em Jesus e que acredita em tanta coisa, tem tanto medo. Tem medo da bruxa, tem medo de quem faz mal, tem medo de tanta coisa. Não pode ver um objeto na frente de casa que já fica a morrer de medo. Que fé é esta? Esta é uma fé que não é totalmente segura. Quando eu não ponho a minha fé e confiança totalmente nesse Deus, que me ama e que quer me libertar de tudo, então ainda continuarei a ter medo. Medo de qualquer coisa que realmente pode ser, sei lá, forma espiritual ou mesmo do jugo dos poderosos. Caríssimos irmãos, corremos o mesmo risco que os judeus aqui, quando diziam que eram filhos de Abraão, não tinham outros deuses, não eram escravos. Mas por que corremos o mesmo risco quando nós dizemos que somos cristãos? Somos católicos, nasci católico, meu pai, minha mãe, meus avós eram católicos, me passaram a fé católica. Porém, não é suficiente, porque não basta ser ou dizer que é crente, que é católico, mas ser um medroso. Tem medo de arriscar, tem medo de dar um passo à frente no conhecimento da fé, na experiência do amor de Deus. Sabe por quê também? Porque ser filho, reconhecer-se como filho de Deus, é ser livre. É assim, como eu disse ao princípio, que Deus sempre sonhou e quis a nossa liberdade. Que nada, meus irmãos, atrapalhe
a nossa caminhada de fé, a nossa liberdade diante de Deus, naquilo que cremos. Não tenhamos medo. Não fujamos às nossas responsabilidades. Procuremos a cada dia nos perguntar qual é a qualidade da minha fé. Procuremos a cada dia nos perguntar se eu me reconheço verdadeiramente filho de Deus, católico, praticante, que não tenha que, na hora da dificuldade, ter que ir buscar outros meios, uma ajuda qualquer de outra pessoa, a não ser mesmo no Deus que nós cremos. A oração, que é a nossa intimidade com o Senhor. Nós alcançamos tantas graças, mas basta ter fé, basta confiar nele. E assim o Senhor sempre, nós sabemos que está conosco. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais perigoso do que arder numa fornalha é deixar que a voz de Deus se extinga em nós. Peçamos ao Pai a graça de o escutar, dizendo: ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que todos os discípulos de Jesus, nos tempos difíceis que a Igreja atravessa, saibam viver de acordo com a fé. Oremos ao nosso Deus. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que os poderosos e grandes deste mundo não fiquem célebres pela maldade de seus atos, mas por obras de justiça e de verdade. Oremos ao nosso Deus. Para que os jovens cristãos sejam audazes e saibam anunciar aos pagãos de hoje que a salvação que eles esperam vem de Cristo. Oremos ao nosso Deus. Para que aqueles que são escravos do dinheiro, do bem-estar, do que é ilícito e do que é mau, experimentem um dia a força libertadora da palavra. Oremos ao nosso Deus. Para que a comunhão da Eucaristia que celebramos nos liberte cada vez mais dos nossos vícios, da maldade, da intolerância e do pecado. Oremos ao nosso Deus. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge. E por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências. Pelos doentes e os que deles cuidam. E pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia,
para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias. Oremos ao Senhor. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que nos falais pela palavra do vosso Filho, ensinai-nos a chamar-vos nosso Pai, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as ofertas que vos consagramos e fazei que esses dons, oferecidos para a glória do vosso nome, sirvam de remédio para as nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus onipotente e misericordioso, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças por todos os benefícios, e especialmente pela graça do perdão. Ao homem, náufrago do pecado e da morte, pelo sacramento da reconciliação abristes em Cristo, morto e ressuscitado, o porto da misericórdia e da paz. Pelo poder do vosso Espírito, estabelecestes para a Igreja santa e também pecadora uma segunda tábua de salvação depois do batismo, e continuamente a renovais, para reunir no banquete do vosso amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade,
vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
pastor da vida pelas suas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, seja para nós remédio celeste, que purifique os nossos corações de todo mal e nos assegure a vossa contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a igreja que somos nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemo-lhes o fim dos tormentos que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Passo a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos a todos que aqui celebraram conosco e a todos vós que nos acompanharam pelos meios de comunicação.
Tenha todos uma boa continuação. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.